Tá sem Boa áudio. tarde, já está com áudio, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde a nossos participantes, nossos colegas advogados e advogadas. Também quero saudar aqui também os nossos palestrantes desse primeiro painel, doutora Ragélia Canavati, é uma das nossas palestrantes, doutor Rafael Koffer Wagner, doutor Alessandro Rostangno, boa tarde a todos. Bem, e para darmos início ao segundo simpósio de Direito Tributário do Amazonas, com o tema Tributação e Meio Ambiente, temos como primeiro painel Tributação das Energias Renováveis, onde abordaremos sobre a tributação e os impactos ao meio ambiente da energia solar, que são energias produzidas por placas solares, e quais são esses impactos ambientais causados por essa forma de energia renovável. E qual a forma de tributação em torno dela. Logo em seguida, falaremos também sobre a energia, sobre a tributação e os impactos ao meio ambiente da energia eólica, que é a transformação de energia do vento em energia útil. E aí vem aquela pergunta, né? Como tem se dado a tributação sobre a energia eólica aqui no Brasil e que medidas as políticas de tributação podem contribuir para o fortalecimento desse setor. E, por último, e não tão menos importante, também falaremos sobre a tributação e os impactos ao meio ambiente da energia termoelétrica, que são as instalações que produzem energia elétrica a partir da queima de carvão, óleo combustível ou gás natural. E para darmos início a esse primeiro painel, nós temos a doutora Ragélia Canavati, que falará sobre tributação e os impactos ao meio ambiente da energia solar. A doutora Ragélia Canavati, ela é advogada, contadora, mestranda em Direito e Negócios Internacionais. Ela tem também MBA em Gestão Tributária, é coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Tributário da Escola Superior da Advocacia, a ESA, aqui no Amazonas, entre outros, que o currículo da doutora Ragélia é muito extenso. Penso numa mulher bem interagida. Doutora Ragélia, a palavra é sua. Passo a palavra para a senhora, doutora. Boa tarde a todos novamente. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu preparei aqui alguns slides para para que vocês possam compreender melhor o tema. Eu estou incumbida de falar com vocês sobre os impactos no meio ambiente e a tributação da energia solar. Só que não posso estar falando sobre energia solar e os impactos sem que antes vocês possam entender o que é energia solar, né? Então aqui tem um vídeo. Ela pode ser convertida em aquecimento de água ou em eletricidade. Para a eletricidade, damos o nome de energia solar fotovoltaica. Mas como isso funciona? Na verdade, é bem simples. Os painéis solares no seu telhado captam a luz do sol e a transformam em energia solar fotovoltaica. Essa energia passa por um equipamento chamado inversor. A função do inversor é preparar esta energia solar para o consumo em nossas casas. Agora a eletricidade está pronta para ser consumida e é distribuída pelo quadro de força para toda a casa. Fique de olho nestas barras. Elas vão indicar a geração de energia solar, o consumo e os créditos acumulados. Como estamos de dia, o seu gerador solar produz muito mais energia do que a casa está consumindo. Então, o excesso de energia produzido pelos painéis solares será enviado para a rede elétrica pública. Conforme o excesso de energia solar é enviado para a rede pública, o seu relógio de luz faz a medição e você acumula créditos de energia. Esses créditos serão utilizados mais tarde, quando não houver sol. Caso no final do mês você tenha créditos acumulados, eles serão válidos para usar nos próximos meses também. O tempo mudou? Não se preocupe. Mesmo com algumas nuvens ou em dias chuvosos, o seu gerador continuará produzindo energia solar, mas em menor quantidade. Nesses momentos, se o seu gerador não produzir toda a energia que você está consumindo, o restante será fornecido em paralelo pela rede elétrica local. Repare na barra de créditos. Durante esse dia ensolarado, o seu gerador solar acumulou muitos créditos de energia. Créditos esses que serão utilizados em períodos sem sol.
Agora que anoiteceu, a sua casa passa a consumir energia da rede pública. Graças à tecnologia avançada, você não vai nem perceber essa mudança. Repare que seus créditos estão sendo consumidos aos poucos, mas não se preocupe. Você gerou bastante energia solar durante o dia e agora tem muitos créditos para usar. Então você nem vai precisar pagar por este consumo. Pronto, agora que todos foram dormir, a sua casa está consumindo muito pouco. E ainda sobraram alguns créditos para amanhã. Viu como é simples? No final, o objetivo é atingir um equilíbrio entre a sua produção de energia solar e o seu consumo. Você sabe. Bom, gente, esse slide eu vou estar passando para vocês daqui a pouquinho aqui no chat, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho mais como é que funciona essa questão de geração de energia solar. A energia solar, existem alguns impactos, tá? Que claro que eu preciso aqui falar para vocês em relação à produção dessas placas. Só que, hoje em dia, com a tecnologia, esses impactos que são gerados ao meio ambiente por todos os metais que são utilizados nessas placas solares, ele já se consegue mitigar muito impacto sobre o meio ambiente, até porque existem atualmente as empresas que trabalham com esses tipos de placa, eles fazem o que a gente chama de reciclagem. Então, em relação a impactos ao meio ambiente sobre essas placas, existe uma mitigação hoje em dia devido à tecnologia. Contudo, o que a gente precisa focar é na geração de energia. Por quê? Porque quando uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ela faz uma opção em relação a essas energias renováveis, é necessário que sejam observados que existem também critérios que são necessários, como, por exemplo, uma homologação. Existe um projeto, deve ter um projeto que deve ser acompanhado pelo engenheiro elétrico e por um advogado tributarista. Por quê? Porque existem o que a gente chama, na fase de homologação, o chamado PAF, o Processo Administrativo Fiscal, que é feito no âmbito da Cefaz e da distribuidora, da concessionária de energia, mas que para frente eu vou explicar como funciona. Esse processo, ele leva em torno de 30 dias a 60 dias, só para que sejam homologados, tá? Eu trago aqui um dado muito importante, né, que vocês também podem consultar através do Portal Solar, né, que ele destaca aqui que a energia solar hoje, atualmente, ela produz 4 milhões de vezes mais energia do que realmente consumimos. Só que esse potencial ele é limitado. Por quê? Porque é uma energia limpa. Então, quando a noite cai, né? E aqui não é a música do Sandy Júnior, é claro que é necessário que sejam observadas as questões de armazenamento dessa energia. E aqui eu trago a figura importante do on-grid e do off-grid, né? E em bom português, para que vocês possam entender e compreender como é que funciona isso, nada mais, nada menos do que o consumidor cativo e o consumidor livre, que eu estou falando aqui para vocês. Por quê? O consumidor cativo é aquele consumidor de energia que ele só existe uma única fonte de energia, ou seja, que ele tem um vínculo direto com a distribuidora, com aquela concessionária, certo? Só que ele pode fazer, sim, uma espécie de dupla, né? Ele pode passar a ser fonte de um gerador de energia solar, mesmo sendo um consumidor cativo. Tá? E isso vocês podem ter entendido pelo vídeo, porque no vídeo, como é que o vídeo explicou? Que durante o dia, todas as placas solares, elas vão estar captando a energia. E essas placas, essas placas vão gerar essa energia e essa energia é distribuída para a casa toda. Só que, em dias que não existem tanto, os dias nublados, né?
nesses dias nublados, ao cair da noite, por exemplo, esse mesmo consumidor cativo, ele vai deixar de gozar ali do potencial da energia solar e vai passar a ser o consumidor ali, passar a gozar os efeitos da rede de distribuição normal. Só que o que acontece durante o dia todo, gerando aquela energia? Ocorreu ali um creditamento, e esses créditos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre o ICMS em relação a esses créditos, né? Eles vão ser ali consumidos ao longo do período em que efetivamente aquele consumidor estiver gozando ali da energia da rede de distribuição normal. Então, para que vocês possam ter uma ideia, eu trouxe aí a informação para vocês que em apenas 1 segundo o Sol produz mais energia internamente do que toda a energia que é usada por todos nós desde o começo dos tempos. Só a título de ilustração aqui, eu trago também algumas vantagens e desvantagens da energia solar. Uma das vantagens que a gente apresenta, gente, é que ela não polui durante o seu uso, né? Uma outra vantagem é que ela possui uma manutenção mínima. Essa manutenção mínima dessas placas ocorre de 6 em 6 meses, podendo se estender até 9 meses, tá? Tem também a questão desses painéis solares. Eles são mais potentes, tá? Ao longo, como eu falei para vocês, desde 2015 para cá, existe um grande avanço da tecnologia e que está proporcionando cada vez mais potência a essas placas e o custo com a grande demanda de empresas que estão se especializando nessa questão de estar aí proporcionando essas placas, essa revenda dessas placas solares, o custo necessariamente vem baixando, até porque a gente sabe que existe aquele princípio lá no direito constitucional da livre concorrência, então é necessário que sejam observadas as questões da lei da demanda e da oferta também, nesse caso aqui. Tem também uma questão muito importante que eu posso destacar aqui para vocês, que é uma vantagem, é que ela é excelente em lugares remotos. Por quê? Porque quanto mais difícil o acesso, vai ocorrer uma pequena falha, às vezes, na instalação, né? Então, e aqui eu fecho como vantagem que no Brasil aqui, praticamente todo o território nacional, a gente pode estar utilizando a energia solar, muito embora a gente saiba que o nosso Brasil é um país continental, então todas as regiões existem as suas peculiaridades, né? Tem a energia eólica, que o Dr. Rafael vai expor daqui a pouco, tem a energia termoelétrica, que o Dr. Rostano vai estar aqui falando com vocês também. Mas, a nível de vantagens, eu estou elencando essas aqui. Só que, nem só vantagens, a gente fala que nem tudo que reluz é ouro. Aqui vem algumas desvantagens, tá? Uma das desvantagens que a gente consegue enxergar logo de imediato é que existem algumas variações. E essas variações em relação às quantidades que são produzidas, né? Então, esse primeiro tópico aí que eu trago para vocês é para os clientes que são aqueles clientes considerados consumidores livres, que optam pelo sistema de energia solar off-grid, ou seja, eles não utilizam a rede de distribuição convencional. Então, eles precisam aqui estar realizando um armazenamento de energia através de baterias, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Uma outra desvantagem é que existe uma menor disponibilidade diária de energia solar em algumas regiões, em alguns países, e aqui eu destaco aqui Londres, em relação à frequente cobertura das nuvens, né? Por que eu estou destacando aqui um outro país? Porque as energias renováveis já existe um estudo de que o século XXI é um século que vai tratar exclusivamente sobre as energias renováveis. Então, o mundo inteiro
está falando sobre esse assunto que nós estamos aqui hoje tecendo comentários. Uma outra desvantagem que aqui eu trago é em relação à eficiência, quando a gente compara com a energia hidroelétrica, por exemplo, as energias relacionadas aos combustíveis fósseis. A gente sabe que existe uma grande desvantagem em relação à eficiência, porém, em relação à energia limpa, a energia solar ainda ainda apresenta uma vantagem significativa. Agora, já que eu mencionei antes, né, do on-grid e do off-grid, ou seja, o cativo e o consumidor livre, aqui para vocês terem uma ideia, o on-grid é aquele sistema de energia solar que é ligado à rede de distribuição. E se ele é ligado à rede de distribuição, todos os créditos que foram acumulados durante o dia, eles vão poder ser gozados durante a noite ou durante dias em que não houver tanta produção de energia, que são os dias que a gente fala que são os dias nublados, tá? Como é que funciona essa questão de créditos? Os créditos, gente, eles podem ser utilizados até 60 meses, tá? E existe também uma questão sobre a titularidade. E aqui eu trago um exemplo na prática para que vocês possam entender melhor. A minha casa, ela tem energia solar. Só que o meu escritório não tem energia solar. É somente a energia ali da rede de distribuição. Só que eu tenho a matrícula dos dois imóveis. Observe que eu posso utilizar os créditos que eu gerei na minha residência para abater na minha fatura do escritório. Então, isso pode ocorrer, tá? Agora, aqui eu trago uma imagem para que vocês possam entender melhor como funciona a questão da geração on-grid, tá? Os painéis solares fotovoltaicos, eles fazem a captação dos raios solar e transformam tudo isso em energia elétrica. E essa energia é uma energia corrente contínua. Quando a gente fala uma corrente contínua, é diferente do que nós estamos acostumados na rede de distribuição. Porque o que a rede de distribuição faz? Ela faz a condensação entre 110 volts e 220 volts e ainda tem uma outra fase que é muito utilizada pelas indústrias. Salvo engano, é 340 volts, salvo engano. Depois de captar, esses painéis, eles levam toda essa energia que está sendo ali captada pelos raios solares para o inversor. E esse inversor, aqui vocês podem acompanhar na imagem, que na ilustração ele é o número 2. Esse inversor ele vai converter aquela energia que era uma energia contínua na densidade daquela residência ou daquela empresa, tá? Depois de fazer toda essa conversão, a gente tem o que a gente chama de medidor biodirecional. Esse medidor biodirecional nada mais é do que ele vai constatar ali tudo que está sendo gerado, tudo que existe de créditos para realizar o abatimento quando ocorrer a transferência da energia solar para a energia ali captada da distribuição. Uma outra citação que eu preciso mencionar aqui para vocês, eu só peço que desliguem o microfone para não atrapalhar o entendimento dos demais colegas. Em relação ao monitoramento. Quando ocorre todo esse esqueminha aí, o monitoramento, ele é feito, tá? Ele pode ser acompanhado pelo proprietário, pelo aplicativo no celular ou até mesmo no próprio painel ali discriminando na residência. Agora, o off-grid, que são aqueles consumidores, é o sistema de energia solar que é adaptado para o consumidor que é livre, ele não quer ali a rede de distribuição. Como é que ocorre? Na imagem, vocês já podem ver uma grande diferença, que aqui a gente já não tem um poste de energia. Nós temos ali o que a gente chama de banco de baterias, né? Então, esse
consumidor que opta pelo sistema off-grid, ele faz ali a captação dos raios através dos painéis, tem o inversor, tem o medidor, né, que vai fazer ali a medição da energia, o monitoramento, só que o que difere aqui é sobre o controlador de carga, já que a gente está falando de um consumidor que ali ele quer ser livre, e isso tem impactos também no meio jurídico, porque se porventura ocorrer qualquer dano ao seu patrimônio em relação à falha de armazenamento dessas energias, né? Por exemplo, queimou a geladeira, queimou a televisão. Então, existe ali uma responsabilidade exclusiva da vítima. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente consegue já identificar e enxergar no direito civil sobre essas responsabilidades. Como é que funciona em relação ao direito tributário propriamente dito, né? Existe aí uma indicação de uma responsabilidade tributária que vai incorrer aí sobre os proprietários da residência, tá? Que realiza isso. Mas sobre tributação, daqui a pouquinho eu tô falando para vocês. E aqui chegou o momento de falarmos sobre ela. Tributação da energia solar. Em relação ao PIS e a COFINS, né? Temos aí a Lei Federal 13.169, no seu artigo 8º, tem muita gente que fala que existe uma isenção de PIS e COFINS. No caso aqui, não existe, eu estou demonstrando para vocês que o que falam sobre isenção é uma redução de alíquota zero, tá? E essa redução de alíquota zero, redução de alíquota é diferente de isenção. As alíquotas do PIS e COFINS, elas são reduzidas a zero, tá? Sobre o quê? Sobre toda a energia que está sendo gerada ali e que é injetada na rede de distribuição. Então, toda vez que você, enquanto consumidor cativo, que ali está participando do sistema on-grid, você está ali gerando energia o dia todo, só que aquela energia, o excesso de energia é injetado na rede de distribuição. Logo, você está contribuindo para a rede de energia ali da sua região, tá? O que ocorre com essa injeção de energia ali? Existem esses créditos. Então, quem trabalha e quem já verifica a questão da Zona Franca de Manaus, a gente tem o que a gente fala de crédito-estímulo do ICMS. É mais ou menos isso que acontece em relação ao PIS e a COFINS, só que aqui vocês veem que existe uma alíquota zero, uma redução. Já no ICMS, que é quando a gente vai realmente verificar a questão do aproveitamento desses créditos, é que eu passo a ter seus comentários agora. Em 2015, gente, ocorreu uma reunião lá no Confaz, e dessa reunião surgiu aí uma revogação do convênio que orientava a questão da tributação de energia que era injetada na rede de distribuição. E dessa revogação, é claro que todos os estados aí passaram a decidir como vão tributar a questão da energia solar que é injetada na rede de distribuição. Como é que fica a questão da isenção do ICMS? Muitos estados, eles, nessa mesma reunião que estiveram participando, de antemão aderiram a um convênio para que fosse feita uma isenção do ICMS. Só que a gente tem a confirmação aqui, e vocês podem até verificar a questão, tanto no portal da Cefaz de Santa Catarina, quanto aqui do estado do Amazonas, que os estados de Santa Catarina e Amazonas, eles confirmaram, só que eles ainda não homologaram esse benefício, tá? Então, mesmo aderindo a esse convênio, não houve uma homologação. Agora, em relação a uma polêmica aqui da nossa região, aqui do Amazonas, tá? Nós temos hoje, foi instituído em 2019, o ICMS-ST, ou seja, uma substituição tributária do ICMS. Por decreto do Executivo, ele instituiu aí a substituição tributária do ICMS, majorando uma MVA em 150%.
Como é que funciona agora? O ICMS ele é recolhido em base de toda a energia que está sendo produzida e não pela efetivamente consumida pelos consumidores. Sobre essa questão, já existem algumas ADIs sobre isso, tá? Não, infelizmente ainda não foi julgado, mas essa é a nossa realidade hoje no Amazonas. O que interfere isso para nós em relação aos créditos do ICMS? Na prática, gente, desde 2015, os estados que passaram, né, tiveram essa faculdade de entender e aplicar como verificam a questão da tributação. Alguns estados, eles não cobram o tributo, o ICMS na energia. Então, são o Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, o Distrito Federal, Goiás, todos esses aí que vocês estão vendo aí no slide. Como é que funciona na questão dos estados que não aderiram a essa isenção, né? Existe aí o pagamento normal dos 25% a 30% de alíquota do ICMS. O crédito que está sendo gerado ali é um crédito sobre o quilowatt que está sendo ali gozado teoricamente. Então, a gente não vê efeitos práticos na tributação, tá? Aqui eu trago um exemplo aqui para que vocês possam entender mais que a alíquota do ICMS ela vai incidir diretamente sobre aqueles créditos de energia. Então, sobre esses créditos de energia que é gerado, a gente já inclui aí a incidência da alíquota do ICMS, que pode variar entre 25% a 30%, dependendo da legislação de cada estado. Então, aqui, para que vocês possam entender, se ele gera 1 kW, a alíquota do ICMS do estado for 18%, ele vai ter ali um crédito na conta dele de 0,82 kW. Só para que vocês entendam, né? Mais uma polêmica que eu trago aqui para vocês e é em relação à famosa taxa do sol. Estão querendo taxar o nosso sol. Como é que funciona essa questão? A ANEEL, no final de 2019, gente, ela verificando o elevado número das unidades que estão optando pela energia solar, o que ela fez? Ela realizou uma consulta pública que durou aí em torno de uns 60 dias, para que fosse realizada uma taxação, né? Fosse criada uma taxa de 62%. Os novos consumidores dessa energia limpa, que é a energia solar, eles passam a pagar esse ano, 2020. Só que para os antigos, existe aí um período para que eles possam se adaptar e que só vai valer a partir de 2020, tá? Quais são os argumentos? A gente tem os argumentos tanto da ANEEL quanto dos consumidores, tá? Da ANEEL, ela fala que as distribuidoras elas têm um custo fixo, com cabeamento e outras situações, né? E que trazem aí um desequilíbrio na relação entre os consumidores que são cativos exclusivos da distribuição de energia, que é feito na rede, e para os cativos que têm essa função híbrida, a gente fala, né? Já esses consumidores, gente, desculpa, eles argumentam que eles já pagam uma taxa chamada taxa de disponibilidade. Por quê? Porque mesmo com a energia solar, não é possível que você zere a sua conta de energia. Isso não é possível, tá? Você ainda assim, por mais créditos que você gere, e se você gerar mais energia do que efetivamente está ali gozando da energia da distribuição, e seu crédito for superior à energia que você está gozando da distribuição, por exemplo, você ainda vai pagar a taxa de disponibilidade, que ela pode variar entre R$35 a R$50 na conta. Isso é um dos argumentos. Um outro argumento, e esse eu considero como um forte argumento, já que eles falam que eles contribuem gerando energia e injetando energia sempre
na época em que está mais quente, as regiões estão mais quentes, o verão, por exemplo, as pessoas tendem a usar muito mais os eletrodomésticos, muito mais o ar-condicionado, por exemplo, o que eleva, então, a produção de energia, o custo de uma produção de energia, né? E tem ainda a questão das bandeiras tarifárias, verde, vermelha. Então, querendo ou não, se eles estão ali contribuindo para essa geração de energia, não tem por que eles estarem ali sendo onerados com uma taxa tão elevada e com caráter confiscatório, segundo os consumidores. Agora que nós já vimos tudo isso, se vocês quiserem mandar mais perguntas, mandem para o e-mail da comissão que está no chat, e eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Obrigada, doutora, pela sua explanação. Realmente, situação polêmica mesmo essa das placas solares. Gente, para não se alongar mais, eu vou passar aqui a palavra para o doutor Rafael Kuff Wagner, que vai falar sobre tributação e impactos ao meio ambiente da energia eólica. O doutor Rafael, ele é presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul, ele também é vice-presidente da IET, ele é mestrando pela PUC de São Paulo, advogado sócio da Lippert Advogados, é lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Doutor Rafael, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, doutora France. Caros colegas, é um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês nessa tarde, atendendo ao honroso convite que me foi feito pela minha querida presidente, doutora Ragélia Kanawati, a quem eu mando um caloroso abraço, né? Poder estar com a senhora aqui, doutora France, também, com meu querido amigo, doutor Alessandro Rostanho. Certamente gostaria de estar com os senhores agora pessoalmente, não virtualmente, né? Porque eu gosto muito dessa terra, adoro o Amazonas, conheço muito pouco do Amazonas, eu estou do outro lado do país. Tá certo que essas tecnologias elas facilitam um pouco a nossa comunicação, mas elas tiram muito do brilho e do contato pessoal que eu reputo tão relevante, tão importante na realização desses eventos. Mas a contingência nos impõe isso, né? E eu aqui do Rio Grande do Sul, desde Porto Alegre, mando então a todos os colegas, todos os amigos que estão aí no Amazonas e nos outros cantos do país, o meu caloroso abraço. Eu realmente estou numa situação muito complicada, doutora France. Por quê? Porque eu estou entre a apresentação da doutora Ragélia, que foi maravilhosa, fenomenal, e precedendo a apresentação do doutor Alessandro Rostanho, que certamente vai dar um show aqui na tarde de hoje, quando fará a sua exposição. O doutor Alessandro Rostanho é daquelas pessoas que têm o dom da palavra, que têm o dom da oratória, né? E certamente vai trazer para os senhores aqui um grande debate sobre o tema a que ele se propõe. Sem mais delongas, então, eu passo efetivamente ao tema que me foi proposto e também cumprimento a organização desse evento pela pertinência dos temas colocados, pela contemporaneidade dos temas que estão sendo trazidos, que dizem respeito à tributação ambiental. A OAB do Estado do Amazonas, na pessoa da doutora Ragélia, da Comissão de Direito Tributário local, é pioneira no debate desses assuntos, né? Assuntos que estão cada vez mais na ordem do dia e que certamente são de uma relevância e de uma importância muito grande quando se fala em direito tributário e em direito tributário verde. Há, sem dúvida nenhuma, uma série de pontos que poderiam ser destacados em relação à tributação dessas energias renováveis, que é o que nós estamos debatendo no painel de hoje, né?
mas muito pouco tem se dito, muito pouco tem se falado sobre o tema. Então, vocês estão de parabéns quando trazem para o debate um tema dessa magnitude e dessa relevância. Se os colegas me permitem, eu vou passar aqui alguns slides, né, em que a gente pode tratar da tributação da energia eólica. Para aqueles que não conhecem, que não sabem do que se trata de tributação de energia eólica, é a tributação, ou melhor, a energia eólica é aquela energia que decorre dos ventos, né? Nós temos hoje no país, no Brasil, um potencial de vento muito forte, né, que permite que, através desses aerogeradores, cuja foto eu coloquei aqui no meu slide, poderão gerar energia elétrica se aproveitando, então, desse recurso natural que nós temos em tanta abundância aqui no nosso país, ok? Deixa eu só passar aqui. Como eu estava colocando para os senhores, o Brasil hoje está no 5º lugar no ranking internacional de energia eólica, na capacidade de energia eólica. Vejam que nós temos a China com 21.200 milhões de megawatts, né? E nós estamos hoje com perto de 2.000 megawatts de geração de energia. Então, ainda temos um potencial muito grande. Estamos muito longe da China, que está na dianteira da produção da energia eólica. Estamos longe dos Estados Unidos na produção também da energia eólica, né? De modo que a gente pode, então, ainda, e eu entendo que através dos benefícios fiscais que nós vamos tratar aqui na tarde de hoje, podemos tornar a geração de energia eólica muito mais relevante no nosso impacto da nossa matriz ambiental. Então, vejam, senhores, que essas energias renováveis são aquelas oriundas dos recursos naturais e que têm como fontes principais a água, que é na energia hidrelétrica, os ventos aqui na energia eólica, a luz solar na fotovoltaica, a biomassa, que também hoje serve como combustível, e vejam, senhores, também o calor da terra. O calor da terra hoje é utilizado também como combustível ou como gerador de energia na energia geotérmica, né? Então, essas são fontes inesgotáveis de energia limpa, né? Não emitem poluição, não geram impacto para o meio ambiente, de modo que deve-se sempre se estimular a sua produção. Nesse sentido, a própria energia eólica é uma das fontes mais promissoras naturais de energia elétrica, de energia. E ela possui muitas vantagens, né? Ela é renovável, porque ela não se esgota, ela é limpa, ela é amplamente distribuída, né? Globalmente distribuída, e pode ser utilizada para substituir aquelas fontes de combustíveis fósseis, né? Auxiliando assim na redução do efeito estufa. Mas apesar dessas muitas vantagens ao que eu referi aqui, existem também algumas desvantagens em relação à energia eólica, porque ela ainda traz algum impacto ambiental, em que nós vamos tratar desses impactos ambientais aí na sequência. No que diz respeito especificamente, né, à legislação da própria energia eólica, né, nós temos aqui hoje um tratamento que é dado por uma regulamentação pela Lei 9.478 de 97, que foi alterada, então, pela Lei 12.490 de 2011, que dispõe sobre a pesquisa e o desenvolvimento relacionado à energia renovável, né? Do ponto de vista fiscal, né, eu entendo que o maior desafio do setor tem sido efetivamente a necessidade de criação de um ambiente seguro, um ambiente jurídico seguro, favorável, com uma implementação de políticas efetivas de incentivo que tornem a indústria eólica competitiva. O primeiro foco de fomento do governo federal, né, foram os desenvolvedores dos parques eólicos. E naquela ocasião, no início da história da energia eólica do Brasil,
foram criados incentivos voltados à desoneração de equipamentos, serviços e insumos adquiridos pelos titulares, então, dos empreendimentos destinados à produção da energia eólica. E esses incentivos, os mais relevantes que a gente pode trazer e tratar aqui para os senhores, são aqueles que eu apontei aqui na minha lâmina, né? O convênio ICMS 101 de 97, as isenções do imposto de importação, o REID, que é o Regime Especial para o Desenvolvimento de Infraestrutura, o PADES, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, e algumas desonerações de imposto de importação e do próprio IPI, que foram utilizados aí pelo governo federal para a melhoria desse ambiente de negócios na produção de energia eólica. O que nós temos aqui de relevante, que eu acho que deve ser trazido para os senhores, em relação propriamente à produção de energia eólica, é o convênio ICMS 101 de 97. Esse convênio ele traz uma isenção de ICMS nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica. E esse convênio, então, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2018 pelo convênio ICMS 156 de 2017. Em relação ao imposto de importação, o que nós temos de relevante aqui é a isenção, né, daqueles produtos que são necessários à produção de energia eólica. Vejam, senhores, que caracterizados os grupos eletrogênio de energia eólica, eles têm hoje uma alíquota de 0% quando a sua capacidade for inferior a 3.300 kVA, né? E em relação aos demais produtos, aqueles que forem superiores a essa capacidade de energia eólica, uma alíquota de imposto de importação de 14%. E aqui há um ponto interessante que deve ser destacado, né? Que diz respeito efetivamente à produção nacional desses produtos, desses geradores ou desses ventiladores que nós vemos aí quando se trata de energia eólica. Eles passaram a ser produzidos no Brasil, então houve aqui uma utilização do imposto de importação na sua modalidade aqui extrafiscal, né, na sua relevância de utilização para extrafiscalidade da produção ou de uma alíquota alta na importação desses produtos, de modo a se estimular a produção nacional. A seu turno, né, nós temos também o REID, né, que é o Regime Especial para o Desenvolvimento da Infraestrutura, que beneficia aquelas empresas que tenham aprovado um projeto para a implementação de obras de infraestrutura no setor de energia. Ele traz como alguns benefícios a isenção do PIS e da COFINS, no caso de venda ou importação de serviços destinados à obra de infraestrutura, para a incorporação, então, ao ativo imobilizado dessas empresas, e ele se aplica igualmente para a receita de aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para a utilização nessas obras de infraestrutura. O REID hoje está previsto, como os senhores sabem, no artigo 4º da Lei 11.488 e na instrução normativa número 70758 de 2007, ok? Além disso, nós vamos encontrar aqui como elemento indutor da produção de energia eólica o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, o PADES, que é um programa para a realização de investimentos anuais em atividades de pesquisa, em que as empresas optantes poderão ter reduzidas suas alíquotas de PIS e COFINS e de imposto de importação, previsto na Lei 11.484. E, a seu turno, na tabela de incidência do IPI, diversos produtos, como os aerogeradores, né, para os sistemas de geração de energia eólica, possuem hoje uma alíquota zero de IPI, ok? Bom, senhores, esses seriam os pontos que eu traria aqui para os senhores em termos de um panorama geral dentro
da produção de energia eólica, de como é dado o tratamento tributário em relação a esses produtos, mas eu teria alguns pontos para colocar aí nos senhores, antes de encerrar, e se me permitam, né? Que é a questão que foi muito bem tratada pela doutora Ragélia na sua exposição, que diz respeito ao convênio 16 de 2015, né? Esse convênio que prevê a isenção nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeita a faturamento sobre aquele sistema de compensação que foi muito bem explicado pela doutora Ragéria, ou seja, aquela energia incidente de compensação, hoje está regulado nesse convênio, que prevê a isenção do ICMS, na tributação dessa energia que é despejada no sistema e produzida de forma excedente pelos produtores de energia eólica. Nesse sentido, o que me parece relevante, eu tenho uma crítica aqui, a forma como essa isenção é tratada hoje na nossa legislação através de um convênio ICMS. Como os senhores sabem, o convênio é, dentro dos instrumentos legislativos que tratam do imposto sobre a circulação de mercadoria, um dos mais frágeis, um dos instrumentos mais frágeis de implementação de um direito ou de uma garantia ao contribuinte, no caso aqui, de um benefício fiscal, que é a isenção do ICMS nessa energia excedente. O tratamento dessa matéria por convênio eu entendo indevido, né? Entendo que deveríamos ter, na legislação nacional que trata do ICMS, a existência de dispositivo legal prevendo a isenção do imposto em relação a essa energia excedente, de modo a que a gente possa estimular e possa trazer uma segurança jurídica àqueles contribuintes que têm a microgeração ou a pequena geração de energia elétrica na sua produção. Ademais disso, o próprio convênio prevê que essa isenção está limitada ou está condicionada à isenção que é concedida pelo governo federal a título de PIS/COFINS. Ora, não há que se falar na limitação de uma isenção tributária por conta da existência de limitação semelhante dada por outro ente tributante. Nós temos aqui uma situação de insegurança, uma situação de incerteza, tanto é assim que vejam os senhores que diversos estados que não aderiram a esse convênio quando ele foi publicado no ano de 2015, e aí o estado do Amazonas, como muito bem ponderado pela doutora Ragélia, só veio a aderir ao convênio em 2018, juntamente com Paraná e Santa Catarina, e ainda não implementou na sua legislação interna essa isenção, acaba por desestimular a utilização da energia eólica, acaba por desestimular a utilização de outras formas de energia limpa, que é a grande relevância da utilização da própria energia eólica ou da energia solar, enfim, das outros tipos de energia limpa que nós estamos tratando no nosso evento do dia de hoje. Eu digo aos senhores que aqui o estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro, e nós fomos pioneiros nisso, sendo o primeiro estado a implementar a isenção do ICMS em relação a essa energia excedente produzida pelas eólicas, né? Nós temos um parque eólico muito grande aqui no estado, e nós temos um litoral também aqui no litoral do Rio Grande do Sul, que gera muito vento, né? Então, nós temos uma produção muito relevante de energia eólica, e lá em 2016, logo após a implementação desse convênio, o estado do Rio Grande do Sul já internalizou na sua legislação, através do decreto 52964, a isenção da energia eólica aqui em relação a essa energia excedente que é colocada no sistema. Além disso, o que eu entendo que deva ser
trazido em relação à tributação da energia eólica é a existência de um projeto de lei no Congresso Nacional, onde se pretende implementar, né, royalties para a produção de energia eólica. É um projeto que eu entendo totalmente incabível, é um projeto no momento em que se fala na necessidade de se fomentar essas energias limpas, fomentar a forma de trazer um direito tributário verde efetivo para o nosso Brasil. Há um projeto em tramitação no Congresso Nacional para que sejam cobrados royalties sobre a produção de energia eólica. Nada mais incabível, meus amigos, do que um projeto que se pretende, então, criar mais um tributo, mais uma forma de oneração da energia eólica e que deve ser, de fato, né? E claro que royalties tem aquela discussão ser ou não ser tributo e tudo mais, mas o efeito da criação de uma nova oneração sobre a energia eólica é totalmente dispensável nesse momento e totalmente desnecessária, dada a necessidade que nós temos de fomento das energias verdes. Com isso, eu encerro a minha explanação, sem antes agradecer e dizer que esse trabalho ele foi realizado, né, junto com alguns colegas aqui do Rio Grande do Sul, que fazem parte da nossa Comissão de Direito Tributário, a quem eu agradeço, na pessoa da doutora Laura Foggiato. Agradeço novamente a doutora France pela condução desse painel e especialmente a doutora Ragélia Canawati e ao doutor Alessandro Rostanho, né? Desculpa se eu me excedi no tempo ou na própria, na própria exposição aqui. Eu fico à disposição, mando meu abraço aos amigos aí do Amazonas e fico à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Nós que agradecemos aqui pela sua ilustre presença, por nos dar esse tempinho. E eu adorei a sua palestra. Foi muito bom, muito conhecimento aí, muito assunto. Mas passando para o próximo, para o nosso próximo assunto, nós temos agora tributação e impactos ao meio ambiente da energia termoelétrica. Dr. Alessandro Rostagno, ele é advogado, é professor, mestre pela PUC de São Paulo e é conselheiro da seccional da UAB do Espírito Santo. Doutor Alessandro, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, doutora France, muito boa tarde. Eu quero cumprimentar na sua pessoa e na pessoa da doutora Ragélia Canawati, todas as advogadas aqui que nos assistem, essa grande categoria feminina que hoje está cumprindo o protocolo do provimento do Conselho Federal em 50-50, né? E não em 30, eu, Rafael e vocês duas. Eu fico muito feliz em ver essa paridade feminina sendo extremamente bem exercida aqui pela UAB Amazonas. Essa é uma dificuldade, um debate tão grande hoje no Conselho Federal, que eu cumprimento as colegas em seu nome pela brilhante presidência que vem exercer, doutora France. A minha amiga Rogélia Canawati, meus cumprimentos, meu agradecimento, minha colega, tivemos a oportunidade de estarmos juntos em São Paulo semana passada, temos aí algumas proximidades já em outras interlocuções perante o Conselho Federal, e muito me honra poder ter recebido o seu convite e poder estar aqui, voltando, mesmo que virtualmente, ao meu querido estado do Amazonas. Eu quero, antes de cumprimentar o meu querido amigo Rafael, que deu um show, como eu falei, eu avisei no início, ninguém acreditou, que os alunos do Rafael, eles não pagam mensalidade, pagam couvert artístico, né? O homem é um show, então veio com 1000 data shows e PowerPoints, Ragélia também, numa explanação extremamente didática a respeito da energia solar. E falar por último é um problema, né? É um problema, Rafael, porque todos já falaram absolutamente tudo,
Todos já se apresentaram, o público já está cansado e provavelmente ficará para minhas migalhas. Mas eu vou tentar, dentro do meu tema que me foi posto, muito bem colocado pela organização, a quem eu cumprimento. Esse é um tema diferente para nós, essa interdisciplinariedade, né, Rafael, entre o direito tributário e o direito ambiental, me causou vamos dizer assim, não só uma surpresa, mas por uma alegria muito grande em poder estudar um pouco mais e debater sobre alguns tipos de setores de atividade econômica diferenciados daquele que nós estamos acostumados, que normalmente se volta ao direito empresarial, né, Rafael? A questão da tributação de modo geral, né? Eu quero, Ragélia, por gentileza, que você transmita um abraço caloroso para 3 amigos meus manauaras. O primeiro é o nosso querido presidente Marco Aurélio Choi, que é o presidente da seccional amazonense. Um grande colega, grande representação, grande liderança. Um abraço meu e um abraço do presidente José Carlos Risque, que é o nosso presidente da seccional capixaba. Quero também que você transmita um abraço gigantesco. Eu estou em Brasília hoje, aqui a trabalho, inclusive, estou aqui no hotel nesse momento. Você está no norte, Rafael está no sul, eu estou no centro do país aqui. Mas me transmita um abraço ao meu querido José Alberto Simonetti, nosso secretário-geral do Conselho Federal, grande liderança, conselheiro federal pelo Amazonas. E, em terceiro lugar, já falando nas representações femininas, a minha querida colega Cláudia Bernardino, que é nossa conselheira federal pelo Amazonas, e vai estar comigo mais tarde, daqui a pouco, 19h30, no nosso sarau tributário da OAB Capixaba, em que nós vamos debater o projeto Simplifica Já, com o senador Major Olímpio, e grande participação de grandes juristas, como Gustavo Brigagão, Alberto Macedo, presidente Maneira e tantos outros, né? Cumprimento os advogados e as advogadas que nos assistem e vamos aqui tentar, pelo menos, equiparar ao grande show de apresentação que a doutora Ragélia e o doutor Rafael apresentaram. Ficou a meu cargo a questão para debater os impactos ambientais sobre a energia termoelétrica e a tributação. Vejam, eu tenho algumas considerações interessantes, não preparei data show, infelizmente, por conta realmente da correria do dia a dia, minha semana está bem atribulada, mas vou tentar, obviamente, me equiparar aqui à grandiosidade dos colegas e a grande tecnicismo que apresentaram nas suas explanações. Dentre as formas de conversão de energia existentes, de utilização, destaca-se a transformação de energia química de combustíveis em energia elétrica. As plantas industriais que realizam esse tipo de transformação são denominadas usinas termoelétricas, né? A energia termoelétrica no Brasil, ela é produzida a partir de uma instalação industrial, chamada usina termoelétrica, usada para a geração de energia elétrica a partir da energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor, como bagaço de diversos tipos de plantas, restos de madeira, óleo combustível, óleo diesel, gás natural, e vamos falar muito sobre ele hoje aqui, urânio enriquecido e carvão natural. Vejam vocês que, assim como na energia hidrelétrica, que é a grande geradora potencial hoje no Brasil, e já desde as décadas anteriores, como a grande forma de energia buscada, de transformação de energia buscada no país, a energia termoelétrica, onde um gerador, a energia hidrelétrica, perdão, em que um gerador impulsiona a água, gira, transformando a energia potencial em energia elétrica, nas termoelétricas, a fonte de calor aquece uma caldeira com água, gerando vapor de água em alta pressão, e esse vapor move as pás da turbina do gerador. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, a potência instalada de geração de energia elétrica no Brasil ficou dividida da seguinte forma: hidrelétrica com 60,33%, termoelétrica 26,21%, eólica, muito bem apresentada pelo Dr. Rafael, 7,91%,
a nuclear 1,26% e a solar, por último, em 0,71%. Infelizmente, né, Ragélia? Diante de todas as características que você muito bem apresentou em relação a essa excelente fonte de recursos naturais. A usina termoelétrica, as usinas termoelétricas, no plural, elas foram responsáveis por 22% da energia gerada no ano de 2017 e de 2018 no Brasil. A fonte hidráulica foi responsável por 70,6% do total e as eólicas responderam por 7,3%. Vejam que em 2018 haviam 3.040 empreendimentos gerando energia através de termoelétricas no Brasil, com potência instalada de 45.529.113 kW. Outros 28 encontravam-se em construção. Já finalizaram desses 28 de 2018 para cá, 14, que vão acrescentar mais 3,7 gigawatts a todo esse consumo de energia no país. Em 2017, a título de dados, os maiores produtores de energia termoelétrica, e esse patamar se manteve em 2018, no Brasil foram o Rio de Janeiro, São Paulo, o Ceará, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e o meu querido Espírito Santo. Em 2018, 166 usinas termoelétricas no Brasil utilizavam gás natural como combustível, sendo esse a principal fonte do setor. E é aí que eu vou chamar a atenção, na parte que diz respeito à tributação, para a questão do gás daqui a pouco. A Petrobras, ela é proprietária de 53% da potência instalada de termoelétricas a gás natural no país. Já em 2018, a geração termoelétrica foi responsável por 46% da demanda total de gás no país, enquanto que a demanda industrial foi de 43% e a automotiva foi de 5%. A política energética do sistema elétrico brasileiro prevê o aumento do uso de termoelétricas no país como forma de poupar água dos reservatórios das usinas hidrelétricas em momento de escassez hídrica. Este é um projeto já de algum tempo que vem sendo desenvolvido na parte legislativa. Porém, a energia termoelétrica é a mais cara, e muito mais cara, produzida do que pelas hidrelétricas, do que pela eólica e do que pela solar. Porque as termoelétricas necessitam queimar combustível, gás natural, óleo, carvão para gerar energia. Enquanto o megawatt-hora das usinas eólicas, elas hidrelétricas, né, elas giram em torno de R$100, nas termoelétricas, para vocês terem ideia, esse valor chega a 800. Ou seja, nós temos um valor de 8 vezes mais, quase, de custo para a geração dessa energia através das fontes fósseis e de uso de recursos naturais. As usinas termoelétricas, elas provocam um impacto ambiental. E isso está dentro do meu tema, e eu gostaria de abordar essa questão dentro desses primeiros conceitos que nós tratamos aqui, das características da produção de energia termoelétrica no Brasil. Elas provocam um impacto ambiental interferindo tanto na qualidade do ar quanto da água, né? As chaminés das indústrias expelem gás carbônico, e a fumaça com as partículas sólidas que se desprendem provocam doenças respiratórias, além de gases que aumentam a acidez da chuva. Eu fui, inclusive, buscar esse estudo a respeito disso. Este é um grande, principal fundamento do problema da chuva ácida causada no país. Um problema ambiental extremamente grave. Daí porque as usinas termoelétricas são extremamente criticadas em razão dos ambientalistas, né? A posição ambiental é contra, é a favor do fechamento dessas usinas termoelétricas. Então, o impacto, conforme nós vimos, ele varia de acordo com o tipo de combustível utilizado. O carvão, que é um dos combustíveis das usinas termoelétricas, ele é mais poluente que o gás natural. Eu também tenho a possibilidade de usinas que utilizam água do mar, também águas de rios freáticos para o resfriamento de caldeiras. A água é devolvida ao meio ambiente
com temperaturas mais elevadas e, infelizmente, acaba afetando a vida marinha e o ecossistema dos rios, o que, mais uma vez, é motivo de crítica por toda a comunidade ambiental, não só nacional, mas também internacional. E esse impacto, então, poderia ser reduzido, Rafael tocou nesse assunto, é interessante, através do uso da energia originada com a biomassa, né? Que é considerada uma fonte muito menos poluente junto com o gás. Porém, os impactos ambientais com a biomassa também existem. Por exemplo, o principal, e é uma grande crítica também dos ambientalistas, essa é a grande frente que o direito tributário aqui enfrenta perante o direito ambiental e os seus principais princípios, que é o desmatamento e a destruição dos habitats para aumento da área de plantio. Então, essa degradação ambiental causada pelo uso também de fertilizantes, pesticidas na lavoura de cana, pelo manejo de dejetos, né, gerados na produção como chamado vinhoto, né, e a ocupação dessas terras que poderiam ser destinadas à produção de alimentos ao invés de reflorestamento, acaba também gerando esse tipo de impedimento, vamos chamar assim, de direito natural, de direito ambiental, frente ao desenvolvimento dos projetos dessas usinas termoelétricas que usariam a biomassa como fonte de energia. E aí vem a questão exatamente ligada com o gás, e eu chamo a atenção, porque é sobre o gás que está a grande discussão hoje tributária no país e que envolve, obviamente, ele, gás, como principal fonte de uso renovável para a obtenção aqui da produção de energia elétrica. Isso se faz, Ragélia, em razão de que o gás seja um combustível de transição para fontes menos poluentes, né? E aí, saindo do carvão, saindo talvez até da questão que eu acabei de criar da biomassa, o gás, na verdade, seria ecologicamente mais perfeito, vamos dizer assim, para a preservação do que a gente chama de segurança energética do país. Então, dentro dessa circunstância, nós vamos verificar que essa demanda firme de gás criada pelas usinas termoelétricas no país acaba viabilizando investimentos na indústria como um todo. Mas, ao contrário do que se pensa, pelo alto custo da geração, como nós colocamos, derivada dessas circunstâncias, eu acabo tendo o problema do direito tributário inserido como um desafio aqui para a geração termoelétrica de energia no país a partir do gás natural. E aí, por quê? Porque os regimes de incidência de ICMS sobre as operações envolvendo gás natural e energia elétrica são conflitantes e problemáticos. Eles não se comunicam muito bem. E o que vai acontecer nessa situação? O regime de incidência de ICMS aplicável à cadeia de fornecimento do gás, Rafael, natural, ele é o tradicional, pelo qual o imposto deva ser recolhido ao estado em que estiver localizado o estabelecimento vendedor, né? Então, assim como o vendedor recolhe o ICMS na venda de gás natural ao estado em que está localizado, indicando no documento fiscal o montante do tributo devido para o respectivo registro de crédito pelo adquirente do produto, esses créditos podem ser utilizados pelo adquirente na compensação com outros débitos de ICMS dentro das suas operações, em observância lá ao princípio da não cumulatividade, lembrando sempre o artigo 155, parágrafo 2º, lá, inciso 1, da Constituição Federal. Agora, a incidência de ICMS nas operações envolvendo a energia elétrica é diferente. Por quê? Porque a própria Constituição Federal estabelece que o imposto não vai incidir nas operações interestaduais. Inclusive, esse foi um debate que gerou até uma discussão agora, decidida pelo Supremo Tribunal Federal, né, Rafael, recentemente, a respeito dessa questão em controle até concentrado e que gerou, na verdade, uma questão relacionada à repercussão geral. Então, veja, a lógica do legislador constituinte, ao estabelecer aí o regime de incidência, foi atribuir o produto de arrecadação do ICMS dos estados, onde ocorre o consumo de energia elétrica, falando de energia elétrica. Uma vez que a geração dessa energia, ela tende a se concentrar em alguns poucos estados, normalmente privilegiados aí por circunstâncias naturais e tudo mais, falando aí um pouco mais também de energia hidrelétrica, de energia gerada por geração hidrelétrica. Agora,
o consumo se dá no território brasileiro todo, né? Então, na época em que o regime foi concebido sobre a energia elétrica, a matriz elétrica brasileira era menos diversificada. Nós temos aí, recente, né, a atividade relacionada aos desenvolvimentos de projetos eólicos, projetos mesmo termoelétricos, mesmo... O termoelétrico ainda já é mais antigo, né? Mas o eólico, solar, né? E essas outras formas, na verdade, que nós estamos hoje debatendo, são muito recentes perante décadas de existência, desde a época da construção de Itaipu e tantas outras usinas, né, no país, em que o Brasil optou por essa fonte, buscar aí aplicação na energia hidroelétrica, em razão dos recursos naturais existentes em estados específicos para a formação dessa energia. Agora, o que ocorre, né? Aí vem um ponto importante na questão tributária que vale a pena chamar a atenção. As saídas de mercadorias isentas ou não tributadas pelo ICMS, elas são exceções ao princípio da não cumulatividade, né? E isso enseja em estorno de créditos do imposto relativo às operações antecedentes. Todos nós sabemos disso. Exceto, claro, se tiver legislação ordinária do Estado específico, né, autorizando a manutenção desses créditos, né? Mas o que acontece? A empresa adquirente de energia elétrica em operação interestadual, como, por exemplo, uma distribuidora estadual de energia, ela vai recolher o ICMS sobre suas operações de venda da energia dentro do Estado, que muitas vezes, né, estão sujeitas a alíquotas mais elevadas. O Rio de Janeiro é um grande exemplo, 28%, quase, ao contrário aí de algumas operações que giram em 18%, por exemplo, em outros estados. São Paulo, por exemplo, muito menor, né? Então, há uma diversidade muito grande nos estados do Brasil dessa tributação relacionada à energia elétrica. Agora, analisando-se, fazendo um cotejo, uma análise específica aqui da tributação incidente na cadeia de fornecimento do gás natural para geração termoelétrica, nós podemos, minha cara Ragélia, identificar, portanto, um desafio tributário relacionado ao quê? A incompatibilidade dos regimes de incidência do ICMS, que leva à cumulatividade do tributo e, veja, ao maior custo da energia elétrica gerada pelo gás natural, o que reduz a competitividade desses projetos, né? Não tenha dúvida nenhuma. A forma usualmente adotada pelos estados para mitigar essa incompatibilidade é a concessão de regimes de incidência aqui do ICMS, regimes especiais, né, de tributação de incidência do ICMS do gás natural e da energia elétrica, mediante a concessão de diferimento ou então redução de base de cálculo, algumas circunstâncias específicas, mas mais diferimento. Ou então algum benefício fiscal, como isenção por parte de lei, como o Rio de Janeiro fez em relação a termoelétricas recentemente, né? Situações em que existem maiores complexidades jurídicas e políticas para que isso ocorra, mas, ao mesmo tempo, incentivos para que o projeto realmente se torne menos custoso e, daí, possível de ser realmente executável, né? Essa incompatibilidade dos regimes, ela, envolvendo gás natural e energia elétrica, é o principal desafio, a meu ver, como uma primeira conclusão aqui entre os colegas, para ser enfrentado no que tange aqui aos projetos de termoelétrica a gás no país. Isso é fundamental. E aí começa a surgir os grandes problemas. Como é que eu corrijo isso? Se não for por incentivo fiscal, eu tenho que corrigir através de quê? Reforma tributária. E aí eu vou tocar num ponto importante, linkando exatamente os dois assuntos e com o assunto polêmico mais motivador hoje de discussão do país, que é a modificação do sistema tributário brasileiro, a qual nós, na verdade, estamos aí em constante e pleno debate. Estudando um pouco mais o assunto dentro do chamado direito tributário verde, né, que o Rafael falou, eu gosto dessa expressão, acho interessante, né? Tinha que ter um rubro-negro, né, também, ia ser bacana também, um direito tributário rubro-negro, né? Mas, já que não temos, né, o Rafael tem lá no sul, tem o azul e o vermelho, né? Azul, Infelizmente,
Por favor. Azul, por isso que você coloca o azul. Nosso freguês já há bastante tempo, né? Não vou nem lembrar daqueles 4-0, mas tudo bem. Então, dentro dessa ótica do direito tributário verde, nós vamos encontrar algumas soluções que a doutrina e também a própria jurisprudência apontam com o intuito de proteger o meio ambiente, chamado meio ambiente ecologicamente equilibrado. Primeiro, a imposição de tributos com finalidades ambientais, sem dúvida. E o segundo, a criação de incentivos à produção sustentável. E aí, obviamente, dentro de uma ótica aqui reformista, lembrando sempre do princípio poluidor-pagador, da qual nós temos aí, com toda certeza, uma base, uma tônica até da própria Constituição, mas, sem dúvida nenhuma, a ideia é muito mais de que a tributação ambiental, e no caso das termoelétricas, seja muito mais para incentivar os projetos do que punir, né? E é esse o intuito do direito tributário ambiental. Ele ter, na verdade, uma contraprestação na qual o Estado, preocupado com o meio ambiente, ao invés de ser um repressor em relação a determinados tipos de conduta, deveria muito mais que isso ser um incentivador do desenvolvimento de tecnologias e, obviamente, de todas as formas de infraestrutura que possam ser alternativas ao sistema vigente, que é o sistema de energia elétrica derivado de hidrelétricas no país, buscando maior desenvolvimento da economia, de incentivos, de empregos e, sem dúvida nenhuma, a permissão aqui da geração de maior dinheiro corrente no país, movimentando a economia não só de micro-regiões, como também do próprio Brasil em si, com todos os contextos diretos, indiretos e reflexos das atividades econômicas que são derivadas de todas essas situações. Então, dentro dessa circunstância, eu chamo a atenção ao seguinte: a imposição aqui de tributos, né, com finalidades ambientais, ela constitui uma solução tipo comando e controle, ou seja, soluções que estabelecem, vamos dizer, um padrão de conduta e a exigência da internalização dos custos das externalidades, ou seja, do projeto em si, tomando, obviamente, tornando uma atividade que era cara, um pouco mais barata. Assim, por exemplo, a seletividade do IPI, do ICMS, que é diferenciada em uma série de circunstâncias e setores da economia, ao qual deveriam também ser aplicados aos projetos de termoelétrica. E daí por que reduzindo exatamente esse custo. Eu abro um parênteses aqui, e dentro da reforma tributária, há todo um projeto, principalmente em relação ao IBS, da geração de créditos, né, Rafael? Nós já debatemos tanto isso, né, da possibilidade de que todos os insumos que fazem parte do contexto da cadeia produtiva, da ponta inicial até final, tenham a possibilidade de que esses créditos sejam realmente tomados de forma ampla, sem restrição. Esse é um grande problema hoje da tributação no Brasil. O CARF ou a Receita Federal ficam procurando pelo em ovo para glosar a entrada do tubo condutor. Será que ele está ou não na cadeia produtiva dentro do desenvolvimento? Se desgasta ou não desgasta no processo da continuidade? Quer dizer, isso é um absurdo. O empresário, quando busca, na verdade, no país a sua intenção de fomentar a atividade, ele não está preocupado no valor do custo da ponta do cano ou do tubo. Ele está preocupado no fato de que aquele tubo gerará riqueza. E assim como gera riqueza, gera toda uma cadeia direta e indireta para o próprio Estado de alimentação dos seus cofres no momento em que eu gero o quê? A chamada produtividade. Então, dentro dessa ideia, é que se encontra aqui, sem dúvida nenhuma, a necessidade de uma reforma tributária, seja verde, seja azul ou seja vermelha, mas que seja eficaz, que seja operável, né? Nós brincávamos outro dia numa discussão lá no Sarau Tributário, em que até o simples é difícil, né? Até o regime do simples é complexo. O professor Everardo Maciel, que foi ex-secretário da Receita Federal, meu querido amigo e debatedor, expoente aqui da discussão da reforma tributária, fala:
o sistema não precisa ser simples, ele tem que ser operável. E a operabilidade se dá de que forma? Se dá de uma forma na qual eu garanto meios eficazes para aquele que contribui com a cadeia produtiva de gerar riqueza. E essa geração de riqueza passa pela facilitação da tributação dessa cadeia produtiva. Então, é nesse momento que eu chamo a atenção que eu teria que ter um incentivo premiação, assim, uma indução de tomadas de decisões ecologicamente sustentáveis, pela indicação aqui de benefícios, e dessa forma a utilização desses incentivos à indústria ecológica e também no caso das termoelétricas para a geração de energia, que os seus produtos sejam todos objeto de crédito, e crédito esse financeiro, devidamente reconhecido, para não se dizer depois, né, Rafael, de 40, 60, 80, 90 dias, que olha, não era bem assim, você vai ter que buscar no judiciário depois e ficar 40 anos para pegar, na verdade, uma compensação de um precatório em que você vende com desagem da perda do seu dinheiro. Vejam, é essa a grande questão. Eu não quero me alongar, mas eu chamo a atenção, vejo, diversos países europeus, e a OCDE faz parte desse contexto também, notaram que a tributação ecológica ela deve cortar transversalmente o sistema tributário de um país. E dentro de uma coerência sistêmica. Por quê? Porque não basta simplesmente criar ou transformar tributos sobre determinados tipos de atividades poluidoras. Eu tenho que fazer o quê? O sistema tributário de um país, ele tem que ser o mais ecológico possível, vamos dizer assim. E quando eu falo mais ecológico possível, é para que exista aqui existam, né, no plural, políticas públicas que induzam um modelo produtivo para um nível de sustentabilidade. E aí orientando a política fiscal nacional, estadual e municipal. Então, os 3 entes federativos passam por essa análise, e isso é fundamental. Então, assim, muitos falaram, né, e passaram a chamar de reforma tributária verde, a chamada Green Reform, né, que é, na verdade, analisada pelos países europeus. E vejam, todo o sistema tributário tem que ser orientado dentro desse contexto. E a principal contribuição desse questionamento está na análise exatamente do sustentáculo tributário e econômico de cada país. E voltando aqui para nosso tema, desculpe o parênteses longo, mas eu acho que é importante essa pontuação da necessidade dessa modificação do sistema para que a gente tenha efetividade no sistema tributário e também no grande desenvolvimento e na possibilidade da realização desses projetos termoelétricos com o gás natural do país. O nosso país é tão rico, é tão valoroso quanto a isso, e o Brasil perde uma oportunidade de uso de política pública para poder, na verdade, gerar mais riqueza, pensando em outras questões secundárias, às vezes, que não vem ao caso falar, mas que, infelizmente, acabam desviando o norte que deveria ser empregado pelo legislador nacional. Então, vejam, essa coerência aqui deve ser mantida, e eu encerro deixando clara a ideia de que os processos de projetos termoelétricos no país ainda estão longe de serem exatamente eficazes. Serão o dia que tivermos aqui uma maior coerência por parte das autoridades, sobretudo legislativas, e do próprio governo federal, seja através de uma reforma ou de políticas que possam ser adotadas em relação ao meio ambiente, envolvendo princípios de capacidade contributiva, isonomia tributária e segurança jurídica. Sem eles, não conseguiremos, e isso só se faz através de uma reforma tributária, seja ela verde ou não, mas que tenha, na verdade, um contexto aplicável a que o grande empreendedor deste país possa gerar riqueza e o nosso país poder crescer e ter um desenvolvimento nacional e produtivo de forma eficaz. Eu quero cumprimentar a todos, me alonguei, o tema é extremamente importante, fico aberto aos debates, agradecendo ao OAB Amazonas por esse carinho imenso. Quero voltar tão logo a Manaus para comer um tucunaré, ou então um filhote, ou quem sabe uma peraputanga, ou ainda mais aquela matrichã que fica embaixo da árvore, que aquele japonês tira as espinhas, que é excelente, que fica em Manaus, que é muito gostoso. Ainda existe. Um beijo a todos e um abraço. Muito obrigado, Rogério.
Obrigada, doutor Alessandro. Muito, muito, muito boa sua explanagem. Fiquei muito feliz com os temas de hoje. Gente, temas de grande relevância, né? Essas formas de energias limpas. Eu vou ter que fechar o nosso tema aqui, né? Mas de antemão eu quero aqui agradecer aos nossos palestrantes, doutora Ragélia Canavati, doutor Rafael Koff, doutor Alessandro, muito obrigada pelas suas palestras, foi muito importante para a gente aqui, gente, um assunto muito, muito com suas particularidades, né? com as suas vantagens e desvantagens, tanto ambientais, né, como também tributárias, cada uma com as suas particularidades. Então, eu agradeço também, em nome da seccional, o Amazonas, em nome do nosso presidente, Marco Aurélio de Lima Choy, e agradeço também a nossa presidente, Ragélia Canavati, a presidente da nossa Comissão de Direito Tributário, e agradeço a todos os nossos colegas, também membros da comissão, que fazem de hoje esse evento ser realizado. E para não deixar de mencionar também, gente, o nosso simpósio, o nosso segundo simpósio, ele tem continuidade. Mais tarde, logo após, deixa eu ver aqui o horário, daqui um pouquinho, às 18 horas, horário de Brasília, nós vamos ter o segundo painel, que são incentivos fiscais, formas de tributação e reforma tributária. Então, eu convido de antemão todos os participantes a mais tarde logarem e a participarem do nosso segundo painel. Tá, gente? Eu agradeço, foi um prazer imenso e eu dou aqui por encerrado o nosso primeiro painel. Obrigado, boa tarde a todos, grande abraço. Obrigado, um forte abraço, Ragélia, muito obrigado. Existe ainda o lugar da Matrixã? Existe, doutor. Ah, Existe. ótimo. Eu lembro que ficava embaixo de uma árvore, um espetáculo essa peixaria, muito boa. Existe. Fica perto do rio, no caminho no do aeroporto, Amazonas, né? Isso, Exatamente. Aqui no Amazonas muito tem bom. muitos peixes, muito bom. Maravilha, um forte Muito- abraço a todos. Muito Rafael, obrigada. satisfação em vê-lo, Abraço, querido. Dá um vocês, abraço aos gaúchos aí, até logo. Um abraço Valeu, ao Haroldo obrigado, um também, que abraço nos a todos. assistiu. A você, Francis, também, a Mônica, a Ragélia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Um Obrigado, abração, Fran. obrigado. Um Tchau, abraço, tchau, obrigado. Raquel.